Bom dia, me pediram para eu falar sobre música, então vou me dedicar aqui alguns minutos sobre esse tema. E gostaria de lançar a luz aí sobre compositores que não são populares hoje em dia, não sei porquê. Um deles é o Telemann, que aliás é o compositor mais prolífico de toda a história, né? Tem mais de 800 músicas creditadas, acho que até mais, 1.000, 2.000, conforme novos estudos, né? Então ele é um compositor muito importante para ser deixado de lado, então vale muito a pena ouvi-lo. Tem na descrição desse vídeo algumas músicas sugeridas dele. Também tem um outro, Goebel, bom também, relativamente esquecido, Corelli, também relativamente esquecido, todos eles muito bons, também vou deixar algumas músicas deles aqui embaixo. E vou também trazer à luz, em especial, fazer uma curta análise de Johann Quantz. Ele tem uns concertos de flauta, cordas e baixo contínuo muito interessantes. Sobre esses concertos nós vamos fazer aqui uma rápida exposição metafísica, dar uma interpretação simbólica. Inicialmente, o baixo contínuo, que surgiu lá no período barroco, ele faz a linha fundamental da música, ou seja, ele verticalizou a música. Então saiu de uma concepção mais horizontal, que era no período do Renascimento, e passou a ter uma concepção mais vertical. O baixo contínuo dá justamente essa base, essa linha fundamental. Os italianos chamam de il fondamento, e daí nós podemos já começar o simbolismo do baixo contínuo, que ele seria como as bases sobre as quais se ergue um edifício. Então, pensando numa igreja, tem que ter a base da igreja, senão cai. Então, o baixo contínuo justamente é isso. Só que a música está em movimento. É lógico que se a gente interpretar também o edifício, principalmente no barroco, que tem as linhas que dão movimento a ele, né, de modo simbólico, também dá um casamento de movimento, uma simbologia também bem interessante. Mas eu acho que tem um simbolismo mais interessante do baixo contínuo. O baixo contínuo ele é harmônico, claro. Ele pode ser feito com mais de um instrumento, todos eles mais graves, como por exemplo o fagote e o violoncelo. Também pode ser feito também com cravo, teclado, etc. Então ele faz a harmonia, enquanto que outros instrumentos, aí no caso do Quantz, a flauta e as cordas vão fazer a melodia. Então nós temos a harmonia como base e a melodia acima disso, como tem que ser toda música boa, metafísica, tem que ter a melodia sempre acima da harmonia e do ritmo, né? As músicas ruins hoje em dia colocam o ritmo acima da melodia, fazem uma inversão metafísica errada, dão uma interpretação errada para a música. Enquanto essas músicas do passado colocavam elementos mais materiais abaixo e a melodia, que é o elemento mais espiritual, acima, né? Então, aí voltando. Então, o baixo contínuo dá esse il fondamento, que é a palavra perfeita italiana para designar. Agora, um grande simbolismo que daria para isso, já como a música está em movimento, eu imagino simbolicamente como barcos no mar, caravelas, galeões, naus no mar. O mar seria o baixo contínuo e a caravela em movimento seria a melodia, né? Então eu acho, toda vez que eu vejo assim uma música como Quantz, eu imagino os barcos no mar. Imagino aquele baixo contínuo no mar, que pode ser mais nervoso ou mais calmo, e imagino a melodia como um barco movido pelo vento, andando para cima, andando ao norte, ou a sul, a leste, ou oeste, sei lá para onde. Mas sempre com uma finalidade. É interessante que a música boa parece que sempre nos leva para uma finalidade. Ela tem começo, meio e fim, né? De qual cada movimento da música, da frase, se deduz que vai vir alguma seguinte que vai corresponder, ela vai responder ao movimento anterior ou de alguma forma vai ser compatível com ele. E aí nós vamos então numa outra etapa de interpretação rápida, nessa conversa interessante que tem no Quantz, nesse concerto já citado, entre a flauta e as cordas, que eles estão em harmônios. Parece que a flauta pergunta para as cordas e a corda responde para a flauta. Ou até mesmo a flauta conduzindo as cordas, assim como as velas conduzem a madeira é mais pesada, mais grave, a vela é mais leve, então a vela seria a flauta, mais leve,
está acima, ela que leva o barco movido pelo vento. Ali no concerto de Quantz, nós temos a flauta levando a música, né, como a vela levando o barco. E as cordas, um elemento um pouco mais grave, mais estruturado, por assim dizer, seria toda a madeira do navio. E sobre todo esse conjunto, o baixo contínuo. Então, em Quantz, está perfeita essa simbologia do barco na água. Impressionante. E aí, nessa conversa que tem entre flauta e cordas, também tem uma outra interpretação, que nós podemos associar a flauta e as cordas a elementos do que o Barroco gostava de interpretar, mas a Idade Média também, de opostos, por exemplo, cidade e campo, homem e mulher, luz e escuridão, etc. Sempre dualidade no mundo, corpo e alma. Então, esses elementos representados pela flauta seriam os elementos mais espirituais ou mais leves. Seria a luz, seria talvez o campo e outros. Aí a correspondência pode ser longa. E os outros elementos mais pesados, a escuridão representada aí pelas cordas. E a harmonia entre eles, né? Há uma harmonia, não há um jogo dialético, ou seja, essa daí é uma música antidialética, dialética no sentido hegeliano do termo. Hegel dizia que a dialética que movia o mundo, princípios opostos, conflitantes, que guerreiam entre si, que moveriam o mundo. Esse princípio do Hegel está errado. Essas músicas barrocas são anti-hegelianas, dão a noção correta da coisa, são elementos opostos, mas que não são conflitantes, não guerreiam entre si. Eles conversam e são harmônicos entre si. Então a música do Quantz e outros do Barroco também, não é só o Quantz que fazia isso. Todo o Barroco praticamente, todos os compositores faziam essa dualidade, tinha um baixo contínuo, que eu estou pegando o Quantz como exemplo. Então, e aí nessa música, que é a flauta de um lado e cordas do outro, dá muita harmonia. É o que a flauta pergunta, as cordas respondem com intensa harmonia, contra a dialética, já que a dialética é um erro. Então essas músicas boas são metafisicamente corretas, dão interpretações boas, né? Então esse é um pequeno apanhado de uma interpretação possível para esse excelente concerto de Quantz. Agora, mais especificamente aqui para a Quaresma, que músicas que seriam recomendadas? Seriam músicas assim, mais solenes, vinculadas à vida de Cristo, por exemplo, as paixões, né? Telemann tem a Paixão de São Lucas, Bach tem a Paixão de São Mateus, seria essa linha, e também o Stabat Mater. Seria impensável aqui pensar na Quaresma, à medida que se aproxima da Semana Santa, não deixar de citar Stabat Mater, como por exemplo do Pergolesi, Monteverdi, Vivaldi, que são exemplos aí de músicas boas para se pensar na Quaresma. E também, se quisermos lançar aqui luz para o Brasil e para Portugal, recomendo um compositor português, Lourenço Rebelo, que tem uma música bem meditativa, e aqui no Brasil, Padre Xavier, com seu famoso Ofício de Trevas, e seriam bem interessantes e compatíveis com a Quaresma. E aí, pegando um gancho, né? Aliás, o Telemann, antes que eu esqueça, ele tem a musique de table, ou seja, música para mesa, também muito bonita, muito célebre, que na época, né, do Telemann se faziam músicas para acompanhar banquetes, né? Se fazia harmonização entre música e refeição. Um dos meus trabalhos, uma das coisas que eu ensino em curso aqui no canal, é a harmonização de música e vinho. Pois era uma coisa que era muito regra no Renascimento, onde fazia música exatamente para o banquete. Aí se criou até um tipo de música, a musique de table, que Telemann e outros fizeram. Essas musique de table foram substituídas pelos divertimentos, que já é bem decadente, infelizmente. Os divertimentos são bem sem graça, né? Que veio bem depois. Aí a sociedade já estava decadente, a música entrou em decadência e veio os tediosos divertimentos. A musique de table é muito melhor que os divertimentos, né? Bom, mas isso é outra história. Só para não pegar um gancho. Ainda como sugestão, eu já falei em outras aulas, a harmonização de vinho e música. As músicas que têm instrumentos mais graves vão melhor com vinho tinto, e as mais agudas, mais
altas, né, por exemplo, flauta, violino, vão melhor com vinhos mais leves, brancos, rosés, etc. Só aí dando aqui algum gancho. Também, uma pergunta que me fizeram é quais vinhos seriam bons para a quaresma. Bom, a quaresma é um momento solene de reflexão, então sugiro aí vinhos meditativos, ou vinhos que tenham um certo sabor amargo, por causa do amargor, né, da paixão de Cristo. O Madeira vai muito bem com isso. O Madeira seco é um vinho que sofreu muito, é um vinho meditativo e é um vinho que simboliza muito bem, né, com esse período da quaresma. Então sugiro bastante Madeira seco. Outros, por outros pontos de vista, também Bordeaux, poderiam ser muito compatíveis aí com a época da paixão de Cristo. Por quê? Porque são vinhos também meditativos, ricos, secos, que combinam muito bem com a época. Então, uns Bordeaux seco, Madeira seco seriam bom. Lembrando que o Madeira é bem mais seco que os Bordeaux, né? Mas os dois, dada a complexidade, a capacidade de meditação que eles têm, seriam perfeitos para essa época de quaresma. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.